Bom, boa noite, pessoal. Vamos aqui fazer a resolução desse exercício que nós deixamos proposto na semana passada, dessa viga biapoiada. Tem aqui o apoio 2 e o apoio 1, e ela sofre a incidência de duas cargas pontuais, uma de 25 kN e uma de 35 kN. Sendo que essa carga de 25 kN está distante 2,5 metros do apoio 1, e essa carga de 35 kN está distante 1,5 metro do apoio 2. E essa viga ela tem o comprimento total de 10 metros. Essas são as informações iniciais que nós temos nessa viga biapoiada. Bom, toda ação gera uma reação. Leis de Newton. Física. Tenho duas ações sobre essa viga. Tenho uma carga pontual de 25 kN e uma carga pontual de 35 kN. Essas são as ações. Quais são as reações, então, que eu devo ter nessa viga biapoiada para que ela não entre em colapso, ou seja, para que ela não rompa? São duas. Eu tenho que ter uma reação vertical em 1 e uma reação vertical em 2. As reações elas incidem sempre nos apoios. Se as cargas são verticais, consequentemente, suas reações também devem ser verticais. Vamos colocar aqui as reações. Então, eu tenho aqui a reação vertical em 1. E aí eu tenho aqui uma reação vertical em 2. Muito bem. Só vou deixar o quadrinho aqui numa cor diferente, só para a gente saber que é onde estão as reações. Ok, então a primeira coisa que a gente sabe, e essa reação aqui ela atua, né, bem no apoio, tá? Isso aqui está no apoio 2 e aqui está no apoio 1, tá? As reações elas não incidem fora de apoios. Cargas, sim, podem incidir em qualquer local. Então essa é a primeira parte da resolução do meu exercício. E aí a gente tem que lembrar lá das primeiras aulas que nós tivemos à distância e um pouco antes de nós nós encerrarmos as aulas presenciais, a gente estava falando das equações da estática, que são 3. No caso, como a gente está trabalhando aqui só com as cargas verticais, eu utilizo duas equações da estática. A primeira equação da estática que eu utilizo, ela diz o seguinte. Ela fala que a somatória das cargas verticais tem que ser igual a zero. Quando a gente fala que algo é estático, é parado. Se é parado, é zero. A primeira equação da estática ela fala que a somatória das cargas verticais tem que ser igual a zero. Por condição, falamos que toda carga que está para baixo, ela é negativa. Sendo assim, com as informações que eu tenho no meu exercício, eu tenho 4 cargas. A carga de 25 kN, a carga de 35 kN
a reação vertical em 1 e a reação vertical em 2. A somatória de todas essas cargas tem que dar 0. Ok. E aí condicionamos que as cargas que estão para baixo são negativas. Então eu tenho menos 25, menos 35, mais reação vertical em 1, mais reação vertical em 2, que são as 4 cargas que estão atuando na minha viga. Tudo isso igual a 0. Aqui uma equação, eu apenas deixo ela de uma forma mais simpática de se enxergar. A reação vertical em 1. Deixa eu só autorizar aqui o colega a entrar. Bom, eu tenho a reação vertical em 1 mais a reação vertical em 2 igual. O 25 e o 35 estão negativos desse lado esquerdo. Jogo eles para o lado direito. Eles tornam-se positivos. 25 mais 35, 60. 60 kilonewtons. Ou seja, eu sei que a reação vertical em 1 mais a reação vertical em 2, eles têm que ser igual a 60 kilonewtons para que essa viga mantenha-se estática, parada. Se ela sofre uma incidência de cargas que somadas são 60 kilonewtons, ela tem que ter uma reação de igual valor para que essa viga mantenha-se estática, não entre em colapso. É isso que essa minha equação está informando. Porém, eu preciso saber quem são essas reações, porque o meu questionamento é quem é a reação no apoio 1 e quem é a reação no apoio 2. Tenho duas incógnitas nessa equação e eu não consigo resolver essa equação apenas com o auxílio dessa primeira equação da estática. Assim, eu deixo essa equação separada, dou um nome para ela, estou aqui dando o nome de equação 1, e parto para a segunda equação da estática, que ela fala o seguinte. Ela diz que a somatória dos momentos em torno de um apoio, eu posso escolher aqui se eu quero falar do apoio 1 ou do apoio 2, também é igual a 0. Então eu vou falar aqui que em torno do apoio 1 é igual a 0. E aí convencionamos o seguinte, que se eu tenho um momento horário, no sentido que o relógio faz, horário, sentido que eu estou fazendo aqui no mouse, sentido de relógio de ponteiro, esse momento é positivo. Logo, se eu tenho um momento anti-horário, esse momento é negativo. Bom, voltamos lá para a nossa viga, sabendo que eu estou trabalhando com os momentos
em torno do apoio 1. Pois bem, aí é aquela questão da dobradiça da porta, da abertura de porta. Eu tenho a maçaneta da porta, aplico uma força nela, e essa maçaneta distante do seu eixo de rotação, que é a dobradiça. Quanto mais distante for essa maçaneta da dobradiça, maior é o que nós chamamos de braço de alavanca, essa distância. Mais fácil é para eu abrir essa porta, menos força eu preciso. O raciocínio é esse, que nós tivemos oportunidade de falar em classe um pouco a respeito disso. Quando eu falo que eu estou girando meu momento em torno de 1, é como se 1 fosse a dobradiça dessa porta, e cada uma dessas forças atuantes são a maçaneta da minha porta. Bom, se o apoio 1 é a dobradiça da minha porta, a reação vertical em 1, ela não gera nenhum momento. Lembrando, quem é a fórmula de momento? Falamos aqui, mas não escrevemos. Momento é igual força vezes seu braço de alavanca, que é a distância. Essa é a fórmula de momento. Voltando para a nossa viga, a reação vertical em 1, que é uma carga, ela está exatamente em cima da dobradiça. É como se eu tentasse abrir a porta empurrando a dobradiça. Não vou conseguir abrir a porta. Ela não vai girar. O seu eixo de rotação não gira. Então eu parto para a segunda força atuante. 25 kN, ela está distante 2,5 metros da minha dobradiça, do meu apoio. Consigo girar, consigo ter um eixo de rotação em torno de 1. Em que momento? Qual o momento que eu estou gerando aqui? Positivo. Por que positivo? Horário. O que eu estou mexendo aqui com o cursor do mouse. Em torno do apoio 1 é horário. Se é horário, aplicando-se a equação do momento, positivo. Força 25 vezes 2,5. Vou lá e escrevo. 25 vezes 2,5. Positivo, porque é horário. Volto para a minha viga. Quem que é a segunda carga que está aqui atuando? 35. 35 gira em torno do apoio 1 de forma horária, então também é positivo. Porém, qual que é o tamanho do braço de alavanca? Se 35 está distante 1,5 metro do apoio 2 e essa viga toda tem 10 metros, essa carga de 35 kN ela está distante da minha dobradiça, do meu eixo de rotação, 8,5 metros. 10, que é ela toda, menos essa distância, que é 1,5. Então, eu tenho um segundo momento atuando em torno do meu apoio 1 de 35 vezes 8,5, que é a distância da carga de 35 até o apoio 1. Positivo também, porque o giro, o momento, ele é horário. 35 vezes 8,5. Continuo. Ainda tem mais uma carga atuante nessa viga, que é a reação vertical em 2. A reação vertical em 2, em torno do apoio 1,
ela gera um momento anti-horário, conforme eu estou fazendo aqui com o cursor do mouse. Se é anti-horário, é um momento negativo. E qual o braço de alavanca? O comprimento total da viga, de 10 metros. Então, menos, por convenção, reação vertical em 2, vezes o braço de alavanca, que é 10 metros. Não tenho mais nenhuma força atuando nessa viga. Então, tudo isso é igual a zero. Apliquei a segunda equação da estática. Vejam que, por enquanto, eu apenas apliquei a segunda equação da estática. Não fiz nada mais além disso. Agora, é uma equação normal. 25 vezes 2,5, 62,5. Mais 35 vezes 8,5, 297,5. Jogo o RV2 vezes 10 para o outro lado. Ele está negativo desse lado, fica positivo do outro. Vou resolvendo a equação, somo 62,5 com 297,5, 360. Vou reescrevendo para deixar a minha equação de uma forma mais simpática. Isolo a reação vertical em 2. Que é igual a 360 dividido por 10. O 10 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, que fica igual a 36 kN. Ou seja, eu achei a reação vertical em 2, igual a 36 kN. Volto para essa primeira equação, que a gente tinha deixado aqui separada, e se eu achei o RV2 36, eu tenho que saber quem é a reação vertical em 1. Vai ser 60 menos 36. Chego na reação vertical em 1, que é essa subtração de 60 menos 36, que é igual a 24 kN. Resolvi o problema. Volto para minha viga. Ela tem que fazer sentido. Sei que sobre ela eu tenho uma incidência de uma carga de 60 kN. E descobri que a reação vertical em 1 é igual a 24 kN e a reação vertical em 2 é igual a 36 kN. Ora, isso faz sentido. Por que faz sentido? A reação vertical em 2 está muito mais próxima de uma carga, e coincidentemente é a carga mais, com uma contribuição maior, que contribui mais, massa, né? Com mais peso, né? Poderíamos dizer assim, a essa viga. E a reação vertical em 1 ela está distante 2,5 metros da menor carga, da carga mais leve. Faz sentido o apoio 2 ter que resistir mais carga do que o apoio 1, porque ele está mais próximo, 1,5 metro apenas,
da carga de maior incidência. Descobrimos o quê? As reações que são necessárias para que uma viga que sofre a incidência de uma carga de 60 kN, sabemos que ela tem que resistir 60 kN, porém descobrimos nesse exercício quanto cada apoio tem que contribuir, tem que resistir para que essa viga não entre em colapso. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Essa é a videoaula que eu vou postar para vocês lá no Classroom. E em cima dela, vamos gerar uma atividade para que vocês possam entregar posteriormente. Consequentemente, também, essa nossa videoaula já serve como revisão da nossa P1, que será postada para vocês na semana que vem. Agora vou aqui pausar o nosso vídeo, agradeço a atenção de todos e dúvidas, estamos abertos. Muito obrigado.